No livro de Jó, nós temos uma lição muito valiosa e que, surpreendentemente, passou despercebida por diversas pessoas. Sabemos que as lições da Bíblia é algo atemporal, que é um manual para a vida até os dias de hoje. Mas, sem dúvidas, o que veremos a seguir servirá para pelo menos 99% das pessoas que estão aqui agora, e também para o atual momento de conflito em Israel. Em Jó, capítulo 1, nos versículos 6 ao 22, relata um dia no qual os anjos vieram apresentar-se perante a Deus. E, surpreendentemente, Satanás também estava lá. Deus olhou para Satanás e perguntou: "De onde você veio?" Satanás, de maneira um tanto arrogante, respondeu que estava vagando por toda a terra, de um lado para o outro. Nesse momento, Deus apontou para Jó e disse: "Você já observou meu servo Jó? Ele é um homem notável na terra. Ele é íntegro, justo e teme a mim. Além disso, ele evita fazer o mal, e sua fé não é motivada por recompensas materiais." Mas Satanás fez uma pergunta intrigante a Deus: será que Jó teme a Deus por nada? Talvez seja porque o Senhor o cercou com bênçãos e proteção. Ele tem muitos rebanhos e muitas posses graças a você. Se você tirar tudo isso, ele certamente amaldiçoará você. Deus, confiante na fé de Jó, aceitou o desafio e disse a Satanás: "Muito bem, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele possui, mas não pode prejudicar Jó pessoalmente." Satanás aceitou a oferta e saiu da presença de Deus. Certo dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam celebrando e aproveitando um vinho na casa do irmão mais velho, mensageiros chegaram com notícias terríveis. Primeiro, disseram que bandidos atacaram os trabalhadores e roubaram os bois e os jumentos. Além disso, mataram os servos, exceto eles, que escaparam para contar isso. Antes que eles terminassem de falar, outro mensageiro chegou com notícias igualmente horríveis. Ele disse que um fogo repentino, que eles chamaram de fogo de Deus, caiu do céu e queimou todas as ovelhas e os servos, exceto ele, que conseguiu escapar para contar isso. Mas as más notícias não pararam por aí. Outro mensageiro apareceu e contou que um grupo de bandidos caldeus organizou um ataque, roubando todos os camelos e matando os servos. E então, enquanto ele ainda estava falando, um último mensageiro chegou com a notícia mais devastadora. Ele explicou que os filhos e filhas de Jó estavam em uma festa na casa do irmão mais velho, quando um vento forte vindo do deserto derrubou a casa sobre eles, e assim todos morreram. Diante de todas essas tragédias, Jó teve uma reação surpreendente. Ele se levantou, rasgou suas roupas, raspou sua cabeça e caiu no chão em adoração. Ele disse: "Nasci sem nada e vou partir sem nada. O Senhor deu e o Senhor tirou. Que o nome do Senhor seja louvado." Jó demonstrou uma maturidade cristã notável. Mesmo quando seu coração estava quebrado pelas terríveis perdas que havia sofrido, ele escolheu ficar com Deus. Ele sabia que algumas pessoas podem estar zangadas com Deus quando ele não atende às suas orações, mas Jó entendia que Deus nunca o abandonaria, não importasse o que acontecesse. Ele reconheceu que a verdadeira maturidade cristã não está em ficar com raiva de Deus, mas em permanecer fiel a Ele, mesmo em tempos difíceis. Portanto, qual lição nós podemos tirar dessa passagem do livro de Jó para a nossa vida? Podemos aprender que a verdadeira fé bíblica não está centrada em o que Deus pode fazer por você ou o quanto Ele pode lhe dar, mas em quem Deus é. Se você realmente conhece a Deus, você o adora e o louva, independentemente das circunstâncias, mesmo quando a vida lança desafios e tribulações. Uma passagem do livro de Daniel também serve de aprendizado e um exemplo a seguir, mostrando-nos o quão poderosa é a nossa fé quando ela é verdadeira. No tempo do rei Nabucodonosor da Babilônia, ele fez uma grande estátua de ouro e ordenou que todos em seu reino se prostrassem e adorassem a estátua quando ouvissem os instrumentos musicais tocarem.
Quem não o fizesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, no entanto, eram fiéis adoradores do Deus de Israel e se recusaram a adorar a estátua de ouro. Eles foram denunciados a Nabucodonosor por outros oficiais invejosos, e diante da recusa dos jovens em se curvar à estátua, o rei ficou furioso. Ele deu a eles uma última chance de se curvar à estátua, ameaçando lançá-los na fornalha de fogo se não o fizessem. A resposta corajosa dos jovens foi que eles não se curvariam diante de nenhum deus ou estátua, exceto ao Deus de Israel. Nabucodonosor, enfurecido, ordenou que a fornalha de fogo fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e lançou Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro. No entanto, algo miraculoso aconteceu. Quando o rei olhou para dentro da fornalha, viu não 3, mas 4 homens andando no fogo, e eles não estavam queimados. O 4º homem era como um filho dos deuses. Daniel, capítulo 3, versículo 25. Impressionado com esse milagre, Nabucodonosor chamou os jovens para sair da fornalha. Eles saíram ilesos, sem um único cabelo chamuscado, sem cheiro de fumaça, demonstrando o poder do Deus de Israel. O rei então reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego como o Deus verdadeiro e proibiu qualquer pessoa de falar mal do Deus deles, sob pena de morte. Nesta passagem, podemos observar que, quer as coisas estejam indo bem ou não, é sobre ser fiel a Deus, mesmo quando não compreendemos por que as coisas acontecem ou como acontecem. Esses 3 hebreus iriam dar as suas vidas queimando-os no fogo ardente por Deus. Eles poderiam muito bem ter renunciado a Deus e se curvado diante ao rei para não morrerem, mas não fizeram, pois eles sabem que tempos bons ou ruins, Deus estará sempre com eles. Portanto, não importa o que aconteça. Satanás e o mundo atual em que vivemos pode tentar mudar sua percepção desse amor de Deus. Mas a verdade é que Deus nunca vai te abandonar. Lembre-se de que Satanás teme aqueles que têm uma fé madura. Um cristão maduro entende que Deus é mais do que um provedor de bênçãos materiais. Eles não culpam a Deus quando as coisas não vão bem. Eles evitam o mal e mantêm seus olhos na eternidade, não apenas no aqui e agora. Então, tenha fé, acredite em quem Deus é e não apenas no que Ele pode fazer por você. Mesmo quando a vida fica difícil, lembre-se de que Jó perdeu tudo, menos a fé. Eu espero que este vídeo tenha lhe feito refletir e pensar um pouco sobre o quão devemos ser gratos e fiéis a Deus, independente de tudo, pois apesar de seu sofrimento, Jó permaneceu fiel a Deus. E no final, Deus restaurou sua prosperidade e o abençoou ainda mais. Para não perder os próximos conteúdos bíblicos, considere se inscrever em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Abraços!